Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar continuidade, né, aqui à parte de fundamentos de escoamentos invícidos e incompressíveis, né, que está relacionado ao capítulo 3 aqui da disciplina de fundamentos da aerodinâmica. Então, a gente trabalhou, né, nas aulas anteriores alguns pontos desse capítulo, né? Hoje a gente deve, então, trabalhar os tópicos ali restantes, né? Então, a gente viu aqui, né, parte da equação de Bernoulli, o escoamento incompressível, né, dentro de um duto, a questão aqui do tubo de Pitot e o coeficiente de pressão. E aula passada, né, a gente começou a trabalhar com algumas equações, né, aí relacionadas ao escoamento irrotacional. Na realidade, né, esse tipo de escoamento, né, então, essa equação de Laplace, ela vai fornecer, na realidade, né, diferentes tipos aqui, né, de soluções. Então, a gente começou a ver aqui diferentes soluções para essa equação, né, de Laplace, que seriam, então, os chamados escoamentos aí elementares, em que o primeiro escoamento, né, aí chamado de escoamento elementar, é o escoamento aqui uniforme, né? Então, a gente viu como ficaria a solução aqui do escoamento uniforme, levando em consideração aí a velocidade potencial, né? E a função de corrente, né? Segundo escoamento elementar, é a questão ali de fonte ou sorvedouro, né? Depende do sinal ali, se ele é positivo ou negativo, a gente tem a fonte ou o sorvedouro. A combinação da fonte, né, ou sorvedouro com o escoamento uniforme, ele vai me fornecer ali um escoamento, né, sobre um corpo. Se a gente tiver, então, o escoamento com um uniforme, né, com uma fonte e um sorvedouro ali, eles vão gerar aí essa chamada oval, né, de oval de Rankine. Um terceiro escoamento fundamental que a gente viu era o chamado dublê ou dipolo, né? Esse dublê ou dipolo, ele corresponde à condição em que a fonte e o sorvedouro eles acabam degenerando, né? Ali em um ponto de singularidade, né? Então eu tenho ao mesmo tempo a fonte e o sorvedouro no mesmo ponto. Combinando o escoamento uniforme com esse escoamento, né, sobre o dipolo, ele forma então um escoamento sobre um cilindro, né, é o escoamento aí sem sustentação sobre o cilindro circular. O quarto escoamento fundamental, né, elementar, é o escoamento em vórtice, né, que a gente também trabalhou aula passada. Então, a gente chega na seguinte situação, né? Então, vamos hoje começar trabalhando com o escoamento, né, sobre um cilindro sem sustentação, que era a união lá do escoamento uniforme com o escoamento, né, com um dipolo ou dublê. Agora, então, eu vou associar, além disso, o escoamento em vórtice. Então, com isso, né, eu vou unir, nesse caso, né, três classes aí de escoamentos elementares, formando então o chamado escoamento com sustentação sobre um cilindro.
né? Então, a gente vai considerar aí um cilindro, né, sem sustentação, que na prática é a soma, né, do escoamento uniforme com escoamento, né, sobre um dipolo dublê, e associar então ao escoamento em vórtice. Então, seria isso que está representado aqui na figura do slide 131, né? E com isso, então, eu vou acabar, né, gerando um escoamento sobre um cilindro, gerando agora, né, sustentação para esse corpo, né? Então, se eu pegar essas soluções, né, e aplicar a função de corrente, eu tenho então a seguinte expressão aqui, né? Então, a função de corrente psi1, né, para o escoamento sobre o cilindro sem sustentação é dado por essa forma. No caso de um escoamento em vórtice com uma intensidade, né, gama, a função de corrente é dado por essa segunda equação. Como, né, a solução dos dois casos são soluções de equações de Laplace, né, e a equação de Laplace é uma equação do tipo linear, o que acontece? A soma de equações, né, de soluções para esses dois problemas, ele também, né, é uma solução para a equação de Laplace. Então, a gente vai ter, né, uma solução também da equação de Laplace, somando, né, essas diferentes soluções. Então, no caso ali, né, do escoamento sobre, né, escoamento em vórtice, o valor da constante, ela pode ser, né, um valor qualquer, por exemplo, trabalhando-se com esse valor aqui, né, gama sobre menos gama sobre 2π ln de r, de tal maneira que a função psi, né, possa ser dada através dessa expressão. Então, a função de corrente aí para o escoamento combinado é a soma, né, das funções de corrente dos outros dois escoamentos. Então, eu somo esses dois, né, em que, daí, para Rzinho, né, que é o raio, igual a Rzão, que é o raio do cilindro, a gente tem, então, né, a seguinte situação. A função de corrente, ela vai acabar sendo nula, né, para todos os ângulos. Por quê? Porque nesse caso, né, do Rzinho ser igual a R maiúsculo, esse termo aqui, né, seria R maiúsculo sobre R maiúsculo, né, ao quadrado. Então, daria 1, 1 menos 1, 0, 0 esse primeiro termo. E R sobre R daria 1, ln de 1 é 0. Então, a função de corrente seria nula, né, para todos os ângulos aí apresentados. Então, a equação ela vai ser, né, válida para o escoamento invícido incompressível sobre, né, um cilindro aí de raio R maiúsculo, né? Então, o campo de velocidades ela pode ser obtida, né, através da diferenciação da expressão da função de corrente, já que a função de corrente ela é escolhida, né, de tal maneira que ela satisfaça, né, aí a equação da continuidade. Então, a gente vai ter as seguintes expressões. Para a velocidade radial, né, essa expressão aqui, 1 menos Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado, isso aqui multiplicado por V infinito cosseno θ. Para a velocidade angular, então, essa expressão aqui. Bom, localização de pontos de estagnação, né? Como ela é feita. Então, igualo as componentes da velocidade a zero. Então, igualo a velocidade radial a zero, igualo a velocidade angular a zero. Então, utilizando, né, Rzinho igual a Rzão, e resolvendo essa equação aqui, né, eu vou obter a seguinte expressão. Ângulo θ ele deve ser, né, correspondente ao arco seno, né, ao arco cujo seno vale menos gama sobre 4π V infinito multiplicado por R. Bom, gama, né, é um valor positivo, que é a intensidade ali, né, do vórtice. Então, o ângulo θ, né, deve pertencer ao terceiro e quarto quadrantes, né? Então, a princípio, a gente, né, espera que tenha, né, aí a presença de dois pontos, né,
aí de estagnação na superfície inferior do cilindro. Porém, a gente tem que notar o seguinte, né? Como a função é arco-seno, né? Ela só é definida para valores inferiores, né, a 1, né? Então, não tenho, né, como calcular de forma real, né, um arco cujo seno vale mais que 1. Então, né, a gente só vai ter valores reais se a seguinte situação, né, seguinte relação for satisfeita. Então, gama sobre 4π v infinito r menor que 1. Né? Então, a gente vai ter as seguintes possibilidades aqui, né, de pontos de estagnação sobre o cilindro. Então, se o valor de gama for menor que 4π v infinito r, eu tenho então dois pontos de estagnação, né, que estão localizados sobre a superfície do cilindro. Agora, se, né, esse valor da intensidade gama é igual a 4π v infinito r, então os dois pontos, né, eles vão colapsar em um único ponto, né, aqui sobre o cilindro. E eu tenho ainda a possibilidade seguinte, de que o valor de gama seja maior do que esses 4π v infinito r. Nesse caso, o que vai acontecer? O ponto de estagnação ele vai recair fora da superfície do cilindro. Então, seria essa situação aqui C. Né? Então, satisfazendo aqui, né, essa relação, gama sobre 4π v infinito r igual a 1, né, a gente vai ter um único ponto de estagnação na superfície do cilindro, e esse ponto ele vai estar localizado na posição raio, né, e ângulo de π sobre 2. Caso, né, a expressão aqui seja satisfeita, né, então essa desigualdade, então gama sobre 4π v infinito r seja maior que 1, existem então dois pontos de estagnação aí, né, no escoamento, só que, né, vamos considerar então θ como sendo π sobre 2, obtendo-se então a posição aqui do raio, né, Rzinho, isso aqui, né, gama sobre 4π v infinito, mais ou menos essa raiz quadrada. Então, há um ponto de estagnação fora, né, e um outro ponto de estagnação que vai recair dentro do cilindro, ambos sobre o eixo vertical. Né? Então, pela observação aí de simetria, ou falta de simetria, né, para os escoamentos com circulação, verifica-se que força normal, né, e, consequentemente, a força de sustentação acaba não sendo nula. Né? Então, em relação ao arrasto, né, o paradoxo de Allenberg permanece. Né? Então, esse cilindro ainda tem ele vai apresentar sustentação, né? Mas, teoricamente, ele também não sofreria aí, né, nenhuma força de arrasto. Então, velocidade na superfície do cilindro, né? Então, fazendo Rzinho igual a Rzão, a gente tem aqui a expressão para cálculo da velocidade. Então, coeficiente de pressão, né, que vai levar em consideração essa velocidade, vai ser dado pela expressão aqui seguinte. Coeficiente de arrasto, bom, o coeficiente de arrasto ele depende, né, das forças axiais, então ele está aqui, né, sendo calculado a partir das forças axiais. Para coordenadas polares, né, a gente tem que y é r seno θ, dy então vai ser r cosseno θ dθ. Né? E com isso, né, a gente tem essa expressão aqui para coeficiente de arrasto. Bom, integrais trigonométricas, né, de uma tabela de integrais, a gente tira as seguintes expressões, né, que cosseno de θ dθ de 0 até 2π é 0, né, a integral de 0 até 2π de seno ao quadrado θ cosseno θ é 0. E integral de seno θ cosseno θ de 0 até 2π também é 0. Né? Então, associando essas expressões,
né, a gente chega aqui, o arrasto, né, o coeficiente de arrasto, teoricamente, deveria ser nulo, né? Então, isso aqui por quê? Porque a gente está trabalhando aí também com um fluido invíscido, né? Então, na situação de um fluido viscoso, claro, existiria, então, uma força aí de arrasto associada. Coeficiente de sustentação, né? Então, ela depende aí da força normal, né? Então, a gente avalia aí a sustentação a partir do coeficiente de pressão, né? Também, para coordenadas polares, x é r cosseno θ, dx, então, é menos r seno θ dθ, né? Aplicando, então, na fórmula, né, do coeficiente de sustentação, a gente tem essas expressões aqui, né? E as integrais trigonométricas, né, seguintes. Então, integral de seno θ dθ de 0 até 2π é nula. Integral de seno ao cubo θ dθ de 0 até 2π é nula. Mais integral de 0 até 2π de seno ao quadrado θ dθ vale π. Então, com isso, a gente tem um coeficiente de sustentação não nulo, né? Esse coeficiente de sustentação, né? Então, ele vai ser igual a gama sobre R V ao infinito, né? E a força de sustentação associada, né, seria, então, essa daqui, né? Com infinito, V infinito, gama, né? Aqui, pensando em unidade de profundidade, né? Que já que, no caso aqui, seria um escoamento bidimensional. Então, o que a gente tem, né? Que a sustentação por unidade de comprimento é diretamente proporcional à circulação. Então, esse resultado, ele é chamado de, e conhecido, né, como teorema de Kuta-Yokowski. Então, os resultados aí, né, de escoamentos invíscidos podem não fornecer resultados, né, acurados em relação ao arrasto. Por quê? Quando a gente pensa em escoamento invíscido, na verdade, né, a gente nota o seguinte, que teoricamente todos eles apresentam aí arrasto nulo, né? Então, agora, com relação à sustentação, os resultados acabam sendo bastante realísticos. Então, aqui, né, a gente tem a questão aqui do cilindro, né, sem sustentação. O cilindro com rotação, né, velocidade periférica aqui de 3, né, V infinito. Então, o que a gente nota aqui, né? Nesse caso aqui, ele formariam, né, os pontos de estagnação sobre a superfície aqui do cilindro. Para uma velocidade, né, igual a 6, V infinito, né? A gente nota que o perfil de velocidades muda, né? Então, ele recai aí num ponto de estagnação diferente, né? E fora, então, da superfície do cilindro. Então, isso aqui, né, são dados aí experimentais, né? Então, são fotos, né, experimentais aí, em que esse perfil, né, aqui, ele simboliza daí o escoamento num cilindro, né, sobre o cilindro. Bom, teorema de Kuta-Yokowski, né, e a sustentação, né, a geração de sustentação. Então, vamos agora, então, trabalhar, né, com esse chamado teorema de Kuta-Yokowski, né? Então, para que eu possa trabalhar com esse teorema, vamos considerar, né, uma curva fechada, essa curva A, de tal modo, né, que essa curva encapsule, né, esteja ao redor do aerofólio, né? Então, tenho aqui, né, o aerofólio, o meu corpo, né, e uma curva fechada ao redor dele, né? Então, se esse aerofólio produzir sustentação, né, o campo aí de velocidades obtido, né, ele deve ser tal
que a integral de linha da velocidade ao redor, né, dessa curva A deve apresentar um valor finito. Ou seja, né, a circulação ela deve apresentar um valor finito. Então, circulação, né, aqui, que é o gama, ela é o quê? A integral nessa superfície, nessa linha, né, A, do produto interno entre V, que é o vetor velocidade, e ds, que é a direção da linha, né? Então, nesse caso, a sustentação por unidade de comprimento, né, ela é dada por ρ V infinito gama, né? Gama que é a circulação dada por essa expressão. Então, no escoamento ali sobre um cilindro circular com sustentação, né, que foi obtido aí combinando o escoamento uniforme, o escoamento, né, de dublê ou de polo, né, o escoamento em vórtice, né, a gente tem basicamente ali três escoamentos, três classes de escoamentos rotacionais, né, em todos os pontos, exceto, né, aí do escoamento em vórtice, que apresenta daí vorticidade infinita na origem. Fora da origem, né, ele é irrotacional. Então, se for avaliada a circulação em uma curva fechada, né, qualquer, que não contém a origem, a gente vai ter o quê? Basicamente que a circulação vai ser nula, né? Apenas se a gente considerar uma curva fechada que inclua a origem do sistema, né, a gente vai ter essa circulação igual à intensidade do vórtice. Então, esse teorema aqui de Coulter-Yukowski prediz o seguinte, que o valor da circulação, né, essa circulação gama, deve ser avaliada ao redor de uma curva fechada que inclua o corpo, né? Essa curva, ela pode apresentar qualquer forma arbitrária, desde que contenha, né, aí todo o corpo em seu interior. Então, eu posso, né, escolher a curva que melhor, né, que seja mais fácil para que eu possa, né, realizar ali a minha análise. Não importa aí o formato da curva, né? Bom, método dos painéis, né? Então, o que a gente tem ali, né? Essa combinação aí, né, de escoamentos elementares, ela acaba sendo, né, bastante interessante. Só que tem o seguinte, né? Ela acaba não sendo muito prática para a maior parte aí, né, dos corpos imersos em escoamento. Por quê? Porque daí eu teria que combinar muitos elementos, né, escoamentos elementares para poder, né, gerar a correta geometria ali de um corpo, né? Então, o que vamos fazer, né? Para uma dada geometria, né, a gente deseja resolver uma distribuição de singularidades que, combinadas, né, a um escoamento uniforme, produza os efeitos do corpo no escoamento. Então, basicamente, né, o que a gente vai buscar aqui é uma técnica que me permita, né, trocar a geometria ali do corpo, né, por uma série aí, né, de escoamentos, né, com singularidades que me permitam essas soluções analíticas para que então, né, eu tenha aí o resultado, né, de sustentação em especial para o corpo, né? Então, uma das possibilidades, né, um método voltado a isso, foi desenvolvido durante a década de 1960 e é chamado então de método dos painéis. Esse método, né, então, ele vai permitir com que eu obtenha a solução numérica, né, para escoamentos sem sustentação sobre aerofólios arbitrários, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos estender, né, o conceito de fonte sumidouro pontuais para trabalhar, então, ao invés de um único ponto, né,
trabalhar com linhas de fonte de sumidouro, né? Então, vamos considerar um número infinito de linhas de fonte posicionadas lado a lado, né? Sendo que a intensidade de cada uma dessas linhas, né, é infinitesimalmente pequena. Então, como a gente vai posicionar uma linha, né, ao lado da outra, vamos formar aí uma superfície de fontes, no qual também, né, se cada linha ali individualmente, né, ela tem intensidade, né, pequena, infinitesimalmente pequena, a intensidade aí, né, dessa superfície, né, ela vai ser a soma de todas essas contribuições, né? Então, seja essa aí a distância medida ao longo da superfície de fontes, né? Então, a gente vai ter a seguinte situação, né? Vamos definir um lambda como sendo lambda S, a intensidade da fonte por unidade de comprimento ao longo de S. Então, entre o ponto A, né, e um ponto B, vamos agora, né, gerar uma superfície. Essa superfície, né, ela seria o quê? Várias linhas, né, uma ao lado da outra, gerando então essa perspectiva, né, aí de superfície. E aqui então, né, de A até B, eu vou ter uma certa orientação, né? Então vai ser o meu eixo aí S, e ao longo, né, desse trajeto de A até B, eu tenho uma intensidade lambda, né, que pode variar ao longo aí, né, do percurso. Vamos considerar também, né, que para uma certa porção, né, infinitesimal aí da superfície, a intensidade, né, obtida possa ser avaliada como lambda vezes ds. ds é o comprimento, né, aqui sobre, né, essa linha, essa superfície, e lambda é a intensidade dessa linha, né? Então, se eu multiplicar lambda por ds, eu terei a intensidade desse segmento aqui, né? Então, para uma pequena seção de superfície, né, a gente tem a intensidade escrita como lambda ds. Agora, então, vou considerar um ponto, né, P, localizado aí dentro do escoamento, a uma distância R, né? Então, essa distância aqui, R, do meu elemento ds. Então, nesse caso, né, a fonte infinitesimal produz um pequeno potencial no ponto P, que seria dado da seguinte forma. Então, o dφ, né, potencial, ele seria lambda ds dividido por 2π vezes o logaritmo da distância, né? Agora, como eu tenho, né, esse elemento ds é um elemento infinitesimal, se eu quiser avaliar, né, a intensidade devida, né, a todas as fontes ali ao longo do segmento, eu vou integrar, né, essa expressão de A até B. Com isso, eu tenho, então, né, a contribuição de todos os elementos ali né, elementos de fonte infinitesimais ao longo desse trajeto de A até B. Então, se eu considerar agora, né, um corpo de formato arbitrário, um escoamento uniforme, né, com essa em que a velocidade, né, tem módulo V infinito, o que eu posso fazer? Eu posso cobrir, né, a superfície do corpo com uma superfície de fontes, de modo que eu possa então combinar, né, o escoamento uniforme com essa superfície de fontes e obter então a geometria do corpo através de linhas de corrente do escoamento. Então seria, né, algo do gênero. Eu tenho aqui meu corpo, né? Então meu formato aí, né, do corpo, eu vou recobrir esse formato, né, por uma superfície aí de fontes, e com isso, né, unindo
essa superfície aqui de fontes com o escoamento uniforme, eu teria, a princípio, né, o perfil aí de escoamento sobre o corpo. Então, a técnica de painéis vai consistir em transformar aqui a superfície, né, do corpo, a superfície real, em uma superfície aí de fontes, né, para que eu possa garantir, então, o perfil, né, de escoamento. Então, essa superfície aí de fontes vai ser aproximada, né, da seguinte forma. Em geral, né, ao invés de trabalhar aí com curvas, a gente trabalha com painéis planos. Né? E daí, considera que a intensidade lambda, né, em cada um desses planos, né, ele é um valor constante. Então, eu posso ter uma variação, né, da intensidade de um painel para o outro, mas dentro do mesmo painel ele tem aí então um valor constante. Então, se o total de painéis ele for igual a n, a intensidade de cada painel, né, seria então lambda 1, lambda 2, lambda 3, né, lambda j até um lambda n. Né? A princípio, as intensidades, né, desses painéis são desconhecidas, então precisamos encontrar, né, o lambda j para todos os n painéis, de modo que a superfície do corpo então possa ser descrita pela linha de corrente do escoamento, né? Então, vamos fazer o seguinte: para cada um dos painéis, né, a gente define o ponto médio, né, que seria então meu ponto de controle, e a gente então deve determinar essa intensidade lambda_j, né, referente ao painel, de modo que a velocidade normal aí, né, a esse painel seja nulo. Então seria algo do gênero aqui, né? A gente pega um corpo, né? Qualquer, vai dividir, né? Aí em uma série de painéis. Né? Então, quanto mais painéis, né? Mais próximo à geometria original a gente vai estar. Então a gente nota aqui que os painéis, né? São painéis planos. O corpo aqui ele era um corpo, né? Com um certo arredondamento. Então, dependendo do ponto, ele não consegue captar exatamente, né, toda a curvatura. Para cada um dos painéis, a gente vai colocar então um ponto médio, né, e avaliar qual é a intensidade de cada um desses painéis, né, aí com relação ao corpo, né. Então tem um painel aqui, né, um painel 1, tem um painel 2, um painel J, né, um painel I, um painel M. Né? Então, tenho M painéis aí, né, dentro desse corpo. Então, se eu considerar, né, um ponto P localizado aí no escoamento e R, né, PJ, a distância de qualquer ponto do painel J ao ponto P, né, a gente teria o quê? Que a velocidade potencial induzida em P, né, devido ao painel J, é dado por essa expressão, né? Então, um dφj, que é a velocidade, né, componente potencial, é a intensidade do painel, lambda_j, dividido por 2π, integral, né, de ln da distância, rpj, né, para aquele painel J. Então, pensando aqui, né, num ponto P, eu teria, né, a distância desse painel para esse ponto, ela vai variando, né? Então, rpj. A intensidade aqui do painel não. Isso aqui é constante ao longo de todo o painel. Então, eu integro, né, de um ponto até o outro aqui dentro desse painel para ter a contribuição, né, desse painel sobre o perfil ali, né, ali de intensidade, né, da velocidade potencial. Só que o que eu vou ter, né? Na verdade, isso aqui é a contribuição de um único painel. Eu tenho que avaliar a contribuição, né, de todos os painéis sobre aquele ponto P. Então, cada um dos painéis existentes aqui nessa superfície vão contribuir de alguma forma, né,
para o perfil de velocidades nesse ponto P. Logo, né, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar a contribuição de cada um dos N painéis aí existentes, né, na superfície do corpo. Então, eu vou colocar aqui, né, que a velocidade potencial, ela vai ser o somatório de J1 até Jn, né, de cada um desses delta φ. Né? Então, isso aí me forneceria, então, o potencial de todos os painéis, né, para aquele ponto P. Bom, ponto P é um ponto arbitrário, né? Então, a princípio, eu posso posicionar em qualquer local, né? Então, por exemplo, eu poderia posicionar sobre o iésimo painel. Então, se eu posicionar no iésimo painel, então eu teria então essa expressão aqui, né, a ser verificada, em que o RJ, então seria esse daqui. Então, condições de contorno, né? Condições de contorno devem ser aplicadas nos pontos de controle. Então, o que a gente tem naqueles pontos de controle, né? A componente normal, a velocidade de escoamento é nula nesses pontos. Então, essa seria uma condição aí de contorno a ser aplicada, né? Então, eu preciso, né, avaliar a componente da velocidade perpendicular a cada um desses painéis, né? Então, sobre cada um dos painéis, né, eu não tenho componente normal. O fluido aqui sendo um fluido invícido, eu posso ter componente tangencial, mas não normal. Então, a gente voltando aqui, né, a mesma figura, não tenho, né, componentes normais de velocidade, eu só tenho componentes tangenciais. Então, se eu considerar, né, NI, o vetor normal unitário ao painel I, né, direcionado para fora desse painel, a inclinação desse painel, ela pode ser avaliada, né, pela derivada dy dx para aquele painel I, né? Também a gente admite um ângulo de incidência alfa aí, né, do escoamento livre. E nesse caso, então, eu tenho o seguinte, que, né, a componente normal, né, da velocidade, ela é obtida do produto interno entre a normal e o vetor velocidade V infinito, que é V infinito cosseno beta, em que beta é o ângulo entre o vetor velocidade e a normal ao painel. Então, a velocidade normal, né, a componente normal da velocidade induzida, né, ela vai ser o quê? A derivada, né, de φ com relação a n. Então, certo painel. Então, combinando, né, todas as componentes aí da velocidade normal induzidas em todos os painéis, a gente chega então nessa expressão aí no centro do slide 176, né? Então, velocidade normal é lambda i dividido por 2 mais um certo somatório, né? Em que soma-se, né, as componentes induzidas e componente do escoamento livre, de tal maneira então que, né, V infinito n mais esse Vn tem que ser nulo. Então, pode-se escrever de uma outra forma, né? Nessa forma da equação 177. E ele é o ponto central, né? Essa expressão é o ponto central do método dos painéis, né? Os valores aí das integrais dependem apenas da geometria dos painéis, sem influência do escoamento, né? Se a gente notar nessa expressão que é apresentada no slide 177, a gente não tem, né, a princípio, muita informação aqui do escoamento. Boa parte das informações estão associadas aí, né, à geometria, né, aí associada dos painéis. Então, se eu chamar de I, né, I maiúsculo, IJ, o valor da integral, quando o ponto de controle avaliado está sobre o painel I e a integral é realizada sobre o painel J, a gente reescreve a expressão, né, aí na forma aqui apresentada no slide 178, né, que é uma equação algébrica linear de n incógnitas.
Só que eu vou ter, né, N painéis, de tal maneira, então, que eu tenha um sistema aí de equações lineares. Bom, para aerofólios, né, como é que essa técnica funciona? Então, é interessante que a gente utilize uma maior quantidade de painéis na região da borda de ataque, né, de forma que a gente possa, então, representar de uma forma mais acurada a curvatura do bordo de ataque. Componente tangencial da velocidade é avaliado a partir, né, dessa expressão. Em que daí, considerando, né, todos os painéis, a velocidade tangencial induzida é avaliada dessa forma. E combinando as componentes induzida e proveniente do escoamento livre, a gente tem então essa expressão para a velocidade. Coeficiente de pressão no ponto de controle, né? Então, a princípio é avaliado por essa expressão aqui, né? 1 menos VI sobre V infinito, isso aqui elevado ao quadrado, né? E a acurácia, né, desse método de painéis é avaliada da seguinte forma. Então, se a gente considerar SJ, comprimento do painel, né, J, em que lambda J é a intensidade desse painel por unidade de comprimento, então a intensidade, né, do painel J pode ser avaliada como sendo lambda J SJ. Por um corpo de geometria fechada, né, resultante de todas as fontes solvedouros somados deve ser nula, né? De tal maneira que a relação aí, né, que o somatório de lambda S, né, para índices aí J, tem que ser igual a zero. Então, e o método dos painéis, né, ele vai consistir em quê? Basicamente, a gente vai gerar um sistema aí, né, de equações algébricas, que vai então fornecer, né, a intensidade necessária para cada um dos painéis que foram postos sobre a superfície original, né? E com base então na solução de cada um dos painéis, a gente soma, né? Faz aí a sobreposição de todas as soluções para obter então o campo de escoamento. Então é isso que é feito nesse método aí, método dos painéis. Bom, escoamento sobre um cilindro circular real, né? A gente viu então anteriormente o caso, né, do escoamento sobre um cilindro sem sustentação, né? Depois um escoamento sobre um cilindro com sustentação, né? Só que o que acontece? Nos dois casos, a gente estava trabalhando com fluido, né, invícido. Então, para obter as soluções aí analíticas, né, apresentadas, uma das hipóteses consideradas é que o fluido é invícido, né? E isso, né, de tratar o fluido como sendo invícido, gera aquele paradoxo de D'Alembert, né? Esse paradoxo de D'Alembert, ele basicamente é o quê? A comparação entre o resultado, né, analítico desses escoamentos, né, sobre cilindros e o experimento, né, realizado. Então, experimentalmente, sempre verifica-se que existe aí, né, um arrasto. E as equações, né, como foram resolvidas, não apresentam esse arrasto. Basicamente por quê? Porque o escoamento real, né, ele sempre é um escoamento viscoso. Então, existe sim, né, uma viscosidade aí do fluido e, consequentemente, existe sim, né, um arrasto. Então, no caso de cilindro, né, em condições reais, o arrasto avaliado nunca é zero, né? Ele acaba sendo o quê? Uma função do número de Reynolds, né, para o escoamento incompressível, da forma, né, que é apresentada nessa figura aqui, né, do slide 185. Então, dependendo, né, do valor do número de Reynolds aí do escoamento, a gente vai ter um determinado valor do coeficiente de arrasto, né? Então, existe uma certa faixa em que um comportamento, né, aqui é
relativamente linear nesse gráfico aqui, né? Bilogarítmico. Então, uma faixa de valores, né, de Reynolds com um comportamento relativamente linear, uma faixa de Reynolds para comportamento praticamente, né, constante, e depois, né, outras faixas aqui com outros fenômenos associados. Então, quais são os aspectos, né, qualitativos apresentados aí, né, nesse gráfico experimental? Bom, então, se a gente considerar Reynolds, né, muito baixos, né, então esses Reynolds muito baixos estão na faixa entre os valores de 0 e 4, a gente tem linhas de corrente praticamente simétricas, né, e o escoamento basicamente fica aderido ao cilindro, né? Esse regime de escoamento viscoso é o que a gente chama aí de escoamento de Stokes. Então, se a gente observar, né, esse escoamento ele é praticamente simétrico, tanto, né, horizontalmente quanto verticalmente. Na sequência, né, o que acontece? Se os números de Reynolds eles continuam baixos, né, mas com uma faixa maior, entre 4 e 40, nota-se então a formação, né, de vórtices após, né, na região ajusante ali do escoamento, né, a região traseira aí, né, do escoamento. Então, a gente tem aí dois vórtices distintos e estáveis. Se a gente aumentar ainda mais os valores, né, do número de Reynolds, o que acontece? O escoamento após a presença do cilindro, então nesse caso, né, da figura, o cilindro está aqui, a gente tem então a formação aqui, né, de uma esteira de vórtices alternados, né? Então, para números de Reynolds aqui superiores a 40, a gente tem esse escoamento, né, instável, formando essa chamada esteira de von Karman. Agora, com o número de Reynolds, né, muito mais elevado, essa esteira ela acaba se desfazendo e forma-se então a chamada esteira viscosa, né? Essa esteira viscosa vai se separar, né, a, com um ângulo ali em torno de 80 graus a partir do ponto de estagnação do escoamento, né? Então, o ponto de estagnação do escoamento no cilindro, ele está exatamente, né, aqui na parte frontal, a mais ou menos 80 graus, né, existe a separação e forma então essa esteira aqui, né, viscosa, que ela tem, né, a, ela acaba, né, destruindo essa configuração aqui da esteira de von Karman, né. O número de Reynolds, né, mais elevados ainda, entre 3 elevado 3 vezes 10 a quinta e 3 vezes 10 a sexta, a esteira viscosa ainda, né, continua se separando do cilindro, mas ela tende a se conectar novamente à superfície do corpo para um ângulo ali de 120 graus, né? Então, isso aí seria a região de transição, né? Isso aí, então, reduz um pouco o arrasto de pressão sobre o cilindro, né? Então, para números de Reynolds daí superiores, o que acontece, né? O escoamento ele tem mais energia cinética, então ele consegue conectar novamente aqui, né, o, o, a esteira viscosa sobre o corpo, né? Então, a separação, né, o descolamento ocorre com um ângulo maior, em torno de 120 graus, a partir aqui do ponto de estagnação, né? Mas ele vai ocorrer aí, né, o descolamento. Alguma dúvida aqui nesse capítulo, nesse capítulo 3?
Bom, então, esse capítulo 3, né, ele traz alguns dos fundamentos aí, né, de escoamentos invícidos e incompressíveis, né, algumas soluções aí, né, que são empregadas, soluções analíticas. O capítulo 4, né, a gente vai começar, ele vai tratar, então, né, da classe aí de escoamentos invícidos, né, e incompressíveis, mas agora associados, né, a aerofólios, né? Então, a gente vai aplicar os conhecimentos aí, né, dessa classe de escoamentos incompressíveis, né, e invícidos, agora para geometrias aí de interesse, né, da aerodinâmica. Então, esse capítulo 4 aqui, né, ele vai estar associado ao escoamento, né, sobre aerofólios. Aerofólios, lembrando, né, que eles são estruturas bidimensionais, né? Então, ele teria uma profundidade ali infinita, né? Ou, de uma outra forma, né, a gente pode pensar como sendo uma seção aí de um corpo, né, tridimensional. Então, por que que a gente vai estudar, né, inicialmente essa parte, né, de aerofólios? Basicamente, o período, né, aí de 1912 até 1918, né, que era um período em que, né, a análise aí de asas de aviões, né, apresentou um grande progresso devido, né, aos estudos aí de Prandtl e seus colegas de Göttingen, né? Então, permite que a gente divida, né, o estudo aí da aerodinâmica sobre asas em duas partes. Então, a primeira, né, seria esse estudo sobre aerofólios, né, seção de asa, e após, né, a gente fazer modificações, né, sobre as propriedades do aerofólio para levar então em consideração o caso aí, né, de uma asa completa, uma asa finita, né? Então a gente vai estudar aqui os casos, né, bidimensionais e depois levar em consideração, né, o fator ali de tridimensionalidade das asas. Então, o aerofólio, basicamente, ele pode ser, né, considerado uma seção transversal de uma asa, né? Então, é isso que é apresentado aqui no slide 3. Eu tenho uma asa, o corte aí transversal, né, dela me fornece, então, esse perfil que seria, né, um perfil bidimensional, perfil de um aerofólio. Então, a proposta desse capítulo, né, é apresentar métodos teóricos para cálculo das propriedades do aerofólio, né? Quais são essas propriedades? Basicamente, sustentação, momentos aí, né, sobre o aerofólio e distribuição de pressões, né? E essas distribuições de pressões, em especial, né, no caso aqui do escoamento invícido e para condições abaixo, né, do stall, né? O stall, lembrando que é o que? A perda de sustentação causada pelo descolamento aí, né, do escoamento. Como a gente está trabalhando aqui com o escoamento invícido, né, a gente não tem como prever, a princípio, o stall ali, né, como ficaria as propriedades após, né, um descolamento. Então, para escoamento invícido não existe essa questão aí de descolamento, né, do escoamento. O descolamento ele é uma propriedade, né, um efeito basicamente observado para escoamentos viscosos, né? Então vamos ver aqui, né, um pouco de nomenclatura de aerofólios. Como a gente vai trabalhar com os aerofólios, né, é interessante que a gente saiba um pouco da nomenclatura deles. Então a primeira patente de aerofólios ocorreu aí, né, ao final do século XIX, em 1884,
por Horatio Phillips. E até os anos, né, de 1930, o projeto aí de aerofólios era bastante, né, customizado e personalizado, dependendo aí, né, de cada situação. Bom, mas é a partir da década, né, de 1930 que é fundado, né, aí a NACA, e existe então, né, foi realizado uma série de experimentos com aerofólios para a construção de modo racional, né, então, e sistemático, criando então um sistema aqui de nomenclatura, né? Então, lembrando aqui, né, alguns pontos principais relacionados a um aerofólio, né, que seriam, né, o que? A gente tem no aerofólio, né, o primeiro ponto que toca o escoamento é o bordo de ataque, o último, né, a tocar o escoamento aí é o bordo de fuga, a linha que une o bordo de ataque ao bordo de fuga, né, na forma de um segmento reto, é a corda. A região superior, né, aí desse aerofólio é o extradorso, a região inferior é o intradorso, a linha, né, que está a meio caminho entre o extradorso e o intradorso, ele é essa linha de curvatura média, né? A flecha é a distância entre aqui a corda, né, e a linha de curvatura média. Eu tenho, então, um ponto que seria um ponto de espessura máxima, né, do aerofólio também. O ângulo entre, né, o vento relativo e a corda é chamado de ângulo de ataque, né? E aqui a nomenclatura em inglês, né? Então, eu tenho, né, leading edge para bordo de ataque, trailing edge para o bordo de fuga. Aqui, né, a corda é o chorder line. Aqui a flecha, né, o camber. Espessura, thickness, né? E mean camber line seria a linha de curvatura média, né? Então, a nomenclatura, né? Aí, novamente, então, né? O que seriam cada um desses termos, né? E, basicamente, a gente tem o seguinte, né? Que o formato de um aerofólio, na região da borda de ataque, normalmente é circular, né? E que tem um raio aí, né, de aproximadamente 2% aí do comprimento da corda. Então, região ali do bordo de ataque, né, ela é uma região curva ali. Bom, a gente tem diferentes formatos de aerofólios identificados aí, né, pela NACA a partir de um sistema, né, de numeração lógica, né? Esses sistemas aqui, a gente vai ver então alguns pontos, né, principais, né? Então, uma das famílias, né, de aerofólios. Então, a primeira família foi desenvolvida é a que a gente chama aí de série de 4 dígitos. Essa série de 4 dígitos, então, tem as seguintes características. O primeiro dígito está associado à flecha, em centésimos, né, aí da corda. Segundo dígito, localização da flecha sobre a corda em décimos da corda, a partir do bordo de ataque. Últimos 2 dígitos, né, a espessura máxima do aerofólio em centésimos da corda. Então, se eu pegar um aerofólio, né, que seja dessa classe aí de 4 dígitos, por exemplo, um NACA 2412, o que esses dígitos trazem aqui para mim, né? Então, esses 4 dígitos vão significar o seguinte. Primeiro dígito, né, que é aquele 2, ele indica que a flecha máxima é de 0,02, né, multiplicado pelo comprimento da corda. Então, é 2%, né, da corda. E essa flecha está localizada a 4 décimos, 0,4, né, aí do comprimento da corda, a partir do bordo de ataque. Então, primeiro dígito, né, indica a flecha máxima em
centésimos em relação ao comprimento da corda. O segundo dígito indica a localização dessa flecha máxima, né, em décimos. Últimos dois dígitos, espessura máxima, né, aí que seria então de 12% nesse caso. Aerofólios, né, que não apresentam flecha, então, no caso aí, né, de aerofólios que não apresentam flecha são aerofólios, né, em que daí linha de curvatura média e corda, né, são coincidentes, elas acabam sendo aerofólios simétricos. Então, essa classe de aerofólios, né, simétricos de 4 dígitos sempre vão começar com 0, 0, né? Então, ele não tem uma flecha máxima, né? Por quê? Porque a corda e a linha de curvatura média são coincidentes, né? Então, não tem o valor para a flecha máxima, não tem a localização dela, né? Por isso que é 0 e 0. E daí, os outros dois dígitos são basicamente a espessura máxima aí, né, desse aerofólio, em centésimos da corda. Já a série de 5 dígitos, né, então os dígitos vão ter significados diferentes. Então, a série de 5 dígitos, a gente tem o seguinte: o primeiro dígito multiplicado por 3 meios fornece o coeficiente de sustentação de projeto, em décimos. O coeficiente de sustentação de projeto é o coeficiente de sustentação teórico para né, o aerofólio quando o ângulo de ataque é tal que a inclinação da linha de curvatura média no bordo de ataque é paralela à velocidade de escoamento livre, né? Então, seria um ângulo de ataque nulo, né, basicamente. Os próximos dois dígitos, né, quando divididos por 2, vão fornecer a localização da flecha máxima em centésimos da corda. E os últimos dois dígitos referem-se, então, à espessura máxima do aerofólio em centésimos da corda. Então, nesse caso aqui, né, o aerofólio NACA 23012, então uma série de 5 dígitos. A gente tem o quê? Primeiro, né, dígito multiplicado por 3 meios, né? Então, 2 multiplicado por 3 meios daria 3. Ele vai me fornecer o coeficiente de sustentação em décimos. Então, o coeficiente de sustentação seria de 3 décimos, 0,3. Próximos dois dígitos divididos por 2, né, vão fornecer a flecha máxima em centésimos. Então, 30, né, 30, divide por 2 dá 15. Então, a flecha máxima é de 15 centésimos, né, 0,15 multiplicado pelo comprimento da corda. E os últimos dois dígitos me fornecem a espessura máxima do aerofólio. Então, 12%. Outra família de aerofólios, né, é a chamada família de série 6, né, que é composta aí por aerofólios de escoamento laminar desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nessa série 6, né, a gente tem o seguinte, que é o primeiro dígito indica basicamente a série, o segundo dígito a localização da mínima pressão em décimos da corda, a partir do bordo de ataque, né? Terceiro dígito, coeficiente de sustentação em décimos, últimos dois dígitos, espessura máxima em centésimos, né? Então, por exemplo, aqui, né, um perfil NACA 65218, né, a gente tem primeiro dígito que é 6, ele oferece então, né, que é a série 6, o 5, né, que é o segundo dígito, ele indica, né, que a pressão mínima ocorre a 0,5 da corda para a distribuição básica de espessuras, né, considerando sustentação nula. Coeficiente de sustentação, né, é o próximo dígito, então ele fornece lá um coeficiente de sustentação de 0,2. E espessura máxima são os últimos dois dígitos ali, então 18, né, que é 18%. Então, cada classe, né, cada família de aerofólios, ele vai ter, então, o significado aí associado, né,
aos dígitos apresentados. Características de aerofólios, né? Então, nas décadas aí de 1930 e 1940, né, a ANAC ela acabou realizando diversas medições, diversos experimentos, né, relacionados aos chamados coeficientes de sustentação, arrasto e momento sobre aerofólios padrão, né, aí, que foram desenvolvidos, esse padrão NACA. Então, esses experimentos foram realizados para túneis de vento aí subsônicos, né, de forma que tivesse, então, as estruturas aí bidimensionais, né. Então, basicamente, o que se tem, né, aí desses experimentos seria algo do tipo, né, gráficos desse tipo aqui. Então, eu tenho, né, o perfil do escoamento, do aerofólio, né? Aqui, um gráfico, então, um eixo vertical seria o coeficiente, nesse caso, de sustentação, né? O eixo horizontal relativo aqui a ângulo de ataque, né? Então, em geral, o que vai acontecer para esses gráficos de sustentação versus ângulo de ataque, né? A gente vai ter, então, né, um perfil basicamente linear, inicial, né? Esse perfil linear, então, vai ter aqui um certo ângulo em que, né, o valor de sustentação acaba sendo nulo, então eu tenho, né, esse ângulo é chamado de ângulo de sustentação nula, então é definido aqui como alfa L, né, igual a zero. Essa região linear, praticamente linear, então vai ter, né, uma inclinação, né, que seria o dl sobre d alfa, né, que é chamada então de A0. Ela apresenta uma região aqui, né, de máximo coeficiente de sustentação, né? Esse coeficiente de sustentação máximo, ele está associado ao efeito aí, né, do stall, né? Então, se eu superar esse coeficiente de sustentação máximo, né, esse ângulo de ataque aqui máximo, o que que acontece? Existe, né, o descolamento da camada limite sobre o aerofólio e, consequentemente, o stall, chamado stall. Então, a sustentação vai cair devido a esse descolamento, né, de camada limite. Então, para ângulos de ataque, né, pequenos a moderados, esse coeficiente de sustentação vai variar linearmente com o ângulo de ataque, né? A inclinação da reta é denotada ali por A índice zero, é chamada de coeficiente angular da sustentação. Na região linear, o escoamento se move suavemente sobre o aerofólio e permanece, né, conectado aí à superfície do corpo. Para valores maiores de alfa, né, o escoamento vai tendendo a descolar, gerando então uma esteira de recirculação, né, em que o escoamento então ocorre aí de modo reverso e, consequentemente, a gente perde a sustentação, criando aí a condição de stall, né? Coeficiente de sustentação, né, que é verificado logo antes do stall, é chamado de CLmax, né, que é o valor máximo de sustentação. Esse valor, né, é um aspecto importante do desempenho do aerofólio, né, para que a gente então possa determinar a velocidade de stall do avião, né? Quanto maior esse CL, menor a velocidade de stall, né? E um tópico importante de pesquisa de aerofólios é a busca, né, por geometrias que permitam então o aumento desse CLmax, né? Então, também a gente tem, né, que a curva, né, de sustentação, aí, do coeficiente de sustentação, né, para alfa igual a zero, o valor de sustentação, né, é um valor finito, né? A sustentação é nula, em geral, né, para ângulos de ataque aí negativos, né? Então, a maior parte dos aerofólios ela é construída de forma, né, que eu tenha
um, a sustentação nula, né? Apenas se o ângulo de ataque é negativo, né? E o valor do ângulo de ataque para o qual, né, a sustentação é nula é chamado de ângulo de ataque de sustentação nula, né? Que é o alfa L igual a zero, né? Aerofólios simétricos, né? Esse ângulo de ataque para sustentação nula é o ângulo zero. Já para aerofólios, né, assimétricos, né, aerofólios aí com arqueamento chamado arqueamento positivo, né, linha de curvatura média acima da corda, então os ângulos aí, né, para sustentação nula seriam ângulos aí da faixa de -2 a -3 graus. Então, na sequência, a gente tem o perfil aqui, né, do NACA 2412, né? Então, dados, né, aqui, experimentais para o NACA 2412. Então, os pontos aqui, né, são referentes a dados experimentais. Então, para os pontos que estão aqui com, né, círculos, eles são, né, para número de Reynolds de 3 vezes 10 a sexta. Para os pontos, né, envolvidos em quadradinhos, são para número de Reynolds de 8,9 vezes 10 a sexta. Né? Então, a gente nota, né, o seguinte, que basicamente, né, coeficientes de sustentação, né, não tem aqui uma modificação muito grande em relação ao número de Reynolds. Algo semelhante ocorre aqui, né, para o momento. Então, o momento ele está sendo lido nessa parte aqui, né, à direita. Coeficiente de sustentação aqui, né, à esquerda. Então, aqui são os ângulos de ataque, né, e aqui sustentação e momento, né. Então, o que a gente tem aí, né? Resultados fornecidos para dois números de Reynolds, né? Então, A0, basicamente, ele não depende aí, né, do número de Reynolds, que os dados aqui estão muito próximos, né? Então, eles recaem, né, basicamente sobre uma reta. O que vai mudar? Basicamente, o que muda é a sustentação máxima. A sustentação máxima, ele vai ter uma certa dependência aqui do número de Reynolds. Então, o ponto, né, aqui, círculo e ponto, ele me apresenta o valor máximo nesse ponto aqui. O quadradinho com ponto, ele tem um valor máximo um pouco maior. Né? Então, existe uma certa dependência aí do coeficiente de sustentação máximo em relação ao número de Reynolds. Né? Isso aí se deve basicamente ao fato de que esse coeficiente de sustentação máximo ela depende, né, de efeitos viscosos. Ela está associada aí ao descolamento de camada limite. Né? E o número de Reynolds ele relaciona forças de inércia com forças viscosas. Né? Então, por isso que ele tem uma certa dependência do número de Reynolds aí. O coeficiente de momento, né, ele acaba sendo também relativamente insensível aí ao número de Reynolds, né, exceto se eu tiver valores muito altos aí, né, do ângulo de ataque. E esse aerofólio, né, NACA 2412, então possui características típicas, né, para um aerofólio. Então, ângulo de ataque para sustentação nula, né? É menos 2,1 grau. Coeficiente de sustentação máxima, né? Em torno de 1,6. E stall, né? Ocorrendo para ângulo de ataque em torno de 16 graus. Então, são valores aí característicos, né? De aerofólios. E já o coeficiente de arrasto, né? Se a gente pensar aí agora, né, nesse outro parâmetro, o que vai acontecer? Para o coeficiente de arrasto, né, os dados aí experimentais, eles dependem bastante do número de Reynolds. Então, a gente nota aqui, né, esse gráfico ele tem de volta o coeficiente de momento, né, não tem uma variação aí muito grande com Reynolds,
Os pontos são basicamente coincidentes. Já o arrasto não. O arrasto ele tem, né, os quadradinhos aqui e os círculos aqui. Então, existe uma certa dependência aí, né, com relação a Reynolds. Então, já que as fontes, né, do arrasto são arrasto viscoso, que é devido ao atrito, né, do ar e a superfície do aerofólio, e o arrasto de pressão, né, o que acontece? Arrasto de pressão, né, ele independe aí basicamente desse número de Reynolds. Já o arrasto viscoso, não. O arrasto viscoso, ele acaba sendo, né, dependente aí desse número. Então, o que a gente tem, né? Coeficiente de momento, né, em relação aí ao centro aerodinâmico, ele é independente do ângulo de ataque, basicamente, né? Se a gente notar aqui, ele dá basicamente um resultado aqui, né, uma reta. Né? Já a parte, né, do arrasto, não. O arrasto, então, ele é muito dependente aqui, no caso, né, do número de Reynolds. Então, quando eu penso, né, em avaliar coeficientes aí de arrasto para um aerofólio, eu tenho que ter, né, noção aí de qual é a condição do escoamento. Né? Então, esse é um ponto bastante importante a ser analisado. Bom, alguma dúvida aqui? Certo, professor. Bom, vamos ver aqui então a questão aqui da superfície de vórtices, né? Essa superfície de vórtices, na realidade, seria o quê? Né? Seria uma generalização ali do escoamento em vórtice, né? O escoamento em vórtice a gente tinha visto ali no caso, né? Era um escoamento bidimensional. A gente então vai colocar, né, várias desses escoamentos sobre um dado filamento, né? Uma linha. Então, vamos colocar, né, esse escoamento aí, né, em vórtices, vários escoamentos aí, né, sobre uma dada linha. E, a princípio, né, eu tenho essa linha com uma intensidade, né, aí de vórtices igual a gama, né. Então, vamos considerar um filamento, no qual existem, então, vários pontos aí, né, vários escoamentos em vórtices com intensidade gama. Se eu pegar, né, e acoplar vários desses filamentos, né, um ao lado do outro, o que vai acontecer? Então, tenho vários filamentos aí de vórtices, eu gero então essa chamada superfície de vórtices. Então, seria basicamente, né, uma linha aqui ao lado da outra, né, gerando então uma dada superfície, né? Então, uma folha aqui, né, uma superfície aqui de vórtices. Então, se eu fizer um corte, né, transversal, seria algo do tipo aqui, né? Então, entre um ponto A, né, e um ponto B, poderia gerar, né, aqui pensando, né, em forma de corte, essa superfície. Então, se eu considerar, né, que eu tenho a intensidade da superfície por unidade de comprimento, né, ao longo ds, então, aqui, né, eu tenho ao longo dessa curva, né, S, eu tenho, né, essa intensidade gama minúscula, né, sendo uma função de S. Então, para uma porção infinitesimal ds ali sobre, né, essa linha, a gente teria, né, que a intensidade seria basicamente gama vezes esse comprimento ds, né? Se eu considerar então um ponto P localizado, né, a uma certa distância r dessa região,
Então, tem um ponto P, né? A uma distância R dessa porção aqui, o que vai acontecer? Essa superfície de vórtice, ela vai me gerar, né, uma certa velocidade, né, aqui para esse ponto, né? Então, ela vai induzir uma velocidade infinitesimal dv. Bom, só que o que acontece, né? Então, dv, ela vai ser menos gama ds sobre 2πr, né? Essa velocidade é perpendicular a essa distância. Só que o que acontece, né? Como eu tenho uma superfície completa, cada um dos pontos ali, né? Ela vai induzir uma velocidade, né? Sobre esse ponto. Então, para que eu possa verificar qual que é a velocidade induzida sobre, né, esse ponto, eu vou ter que somar todas as contribuições infinitesimais. Então, para fazer isso, né, eu vou então integrar, né, aí essas contribuições, né, desde o ponto inicial até o ponto final, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, de um ponto A até um ponto B, né, todos os segmentos aqui, eles vão induzir pequenos, né, componentes de velocidade, e para que eu possa, então, avaliar, né, qual velocidade induzida aqui, eu teria que fazer a integral aqui de todos essas contribuições. Lembrando também que a velocidade potencial, né, nesse ponto, então ela pode ser avaliada como, né, gama ds sobre 2π vezes θ, né? Então, tenho aqui o d gama, o dφ ali, que é a velocidade, né, potencial. E com isso, né, a potencial de velocidades pode ser avaliado pela integral aqui. Isso aqui acaba sendo importante, né, e interessante para aplicar o método aí dos painéis, né? Por quê? Porque daí a gente tem, né, que a circulação ao redor do ponto aí, né, de vórtice é igual à intensidade do vórtice. Então, a circulação ao redor de uma superfície de vórtices é a soma de todas as intensidades de vórtices elementares aí. Então, integro também toda a intensidade, né, ao longo da superfície, né, de vórtice, desde o ponto A até o ponto B. E essa superfície, né, ela vai me formar uma superfície aí, né, que seria uma superfície de fontes, né, que na realidade ela apresenta então a variação descontínua, né, da componente normal de velocidades a partir das superfícies, né? Então, o que vai acontecer? Ele gera aqui, né, uma componente, né, duas componentes aqui de velocidades, né, uma acima da superfície, uma abaixo dessa superfície, né, e componente normal acaba sendo, né, preservada através da superfície. Já a tangencial, ela está associada à intensidade, né, dessa superfície aqui encerrada num volume infinitesimal aí. Então, se eu considerar, né, um caminho retangular que inclua a superfície de vórtice, né, com comprimento então ds, eu tenho, né, que a velocidade na parte superior do retângulo seria u1, a velocidade, né, na porção inferior seria u2, né, são componentes aí tangenciais da velocidade, e v1 e v2, né, seriam as componentes aí à esquerda e à direita, né. Então, para avaliar a circulação, né, eu vou pegar, então, essas componentes e multiplicar pelos comprimentos que estão aplicados, né, de tal maneira que eu obtenho, então, essa expressão aqui. Bom, a intensidade, né, da superfície de vórtice é gama ds, da onde, então, obtenho, né, que gama ds seria isso aqui. Se as superfícies superior e inferior, né, forem
se aproximando, então, dessa superfície de vórtices, né? O que vai acontecer? A velocidade U1 e U2 vão se tornar, né, basicamente tangenciais à superfície, né, acima e abaixo. Então, se eu vou aproximando aqui, né, pegando esse DN e tendendo a zero, essa velocidade V1 ela tende a ser a parte superior e a V2 aqui é a inferior, né? E com isso, né, a gente vai ter que, basicamente, a intensidade, né, aí da superfície de vórtices estaria associada à diferença de velocidades na parte superior e na parte inferior, aí, né? Então, esse resultado ele informa basicamente que a descontinuidade local na velocidade, né, é igual à intensidade local da superfície. Então, isso me permite, né, que eu trabalhe com uma geometria, né, de espessura arbitrária, com uma velocidade da V infinito, e substitua, então, essa superfície, né, por uma superfície de vórtices, com uma intensidade variável, de tal maneira que, né, eu possa, então, induzir a velocidade, né, aí, ao longo aí da superfície, né, adicionando com a magnitude aqui da velocidade, né, uniforme, que seria a velocidade infinita, e eu tenho, então, a superfície de vórtices como uma linha de corrente do escoamento. Aí eu tenho, né, a circulação ao redor do aerofólio e pelo teorema de Coulter-Minkowski, né, eu consigo, então, a sustentação. Essa filosofia aqui, né, de transformar a superfície do corpo, né, em uma superfície de vórtices, ela foi, né, proposta por Prandtl né, e seus colegas entre 1912 e 1922, né? Então, é uma proposta já relativamente antiga, né? Ela não tem uma solução analítica, né? Mas que permite aí, né, que a gente possa resolver, né, o escoamento, mesmo, né, que não analiticamente, mas numericamente. Então, apesar de ter sido proposta aí, né, entre as décadas de 1910 e 1920, ela acaba sendo, né, implementada de forma numérica, né, na década de 1960 com o advento aí, né, da melhoria, né, dos computadores, né? E basicamente esse dispositivo, né, matemático de substituição da superfície, né, por uma superfície de vórtices, ele tem o significado físico, né, de que condições reais, né, existe essa camada junto ao aerofólio, né, chamada de camada limite, em que efeitos viscosos são dominantes e existe então um grande, né, gradiente de velocidades. Isso aí produz, né, a vorticidade de tal maneira que o rotacional, né, é finito dentro da camada limite. A distribuição de vorticidade ao longo das superfícies aí do aerofólio, né, devido a esses efeitos viscosos, e a filosofia de substituir, né, o aerofólio pela superfície de vórtices é uma maneira de modelar, então, esses efeitos viscosos para o escoamento invícido. Então, mesmo, né, considerando o escoamento como sendo invícido, ao trabalhar com essa superfície de vórtices, a gente tem um mecanismo aí que pode, né, nos conduzir a um resultado, né, de um escoamento viscoso. Então, essa é o grande benefício, né, de se trabalhar com essa questão aqui de superfícies de vórtices. Então, caso aqui, né, de aerofólios finos, o que acontece? Para aerofólios finos, né, a parte do intradorso e do extradorso eles são basicamente coincidentes e eles permitem então que a gente, ao invés de trabalhar, né, com as duas superfícies,
trabalha apenas com a linha de curvatura média. E trabalha, então, uma superfície de vórtices exatamente nessa linha. Isso aí simplifica, né, aí os nossos resultados, né? E com isso, né, a gente, então, consegue uma solução analítica, né? Então, para aerofólios finos, substitui essa superfície, né, de vórtice na linha de curvatura média e obtém uma solução analítica, né? O primeiro a realizar, né, esse procedimento foi Max Munkh em 1922, né? E a gente então vai trabalhar um pouco, né, com essa solução aí também, né, de superfície de vórtices aí nas próximas aulas. Alguma dúvida? Bom, então a gente fica hoje por aqui. A próxima aula, então, a gente retorna ali, né, com base aí na condição de Kuta, né? A gente vai, então, estudar um pouco a parte da condição de Kuta e trabalhar daí alguns exemplos associados aí a essa parte, né, teórica. Então, agradeço aí a presença de todos, né? Desejo aí uma boa noite para todos. Obrigado, Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite.